para adorarmos ao Senhor. Hoje foi um dia um pouco complexo. Eu senti um pouco mais de frequência a ação do inimigo para que não estivesse aqui. Eu conseguia ver nos olhos das pessoas a fúria. Só que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, nessas situações, a única coisa que nós podemos fazer é ficar debaixo do sangue, deixar Deus agir. Eu gostaria de convidar a igreja para fazer a leitura de dois textos nesta noite. O Senhor lhe deu uma palavra para nós. Eu fui estudando durante a semana e Deus vinha falando comigo. E às vezes é tanta informação que a gente fica ansioso para que chegue o dia da gente poder compartilhar com os irmãos. São informações boas, às vezes dói um pouquinho, às vezes vem carregado de afago, mas não deixa de trazer crescimento espiritual para a igreja. Amém? Lucas, primeiro texto, Lucas capítulo 1, versículo 37. O segundo texto é Josué capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15. Lucas capítulo 1, 37, depois Josué capítulo 7, do versículo 1 ao 15. Amém? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Josué capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo de Israel, claro, derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem parecer ou perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou,
e até transgrediram o meu conselho que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema e furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tornar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tornar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado ao fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o conselho do Senhor e fez uma loucura em Israel. Amém? Os irmãos podem se acertar. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, ó Deus, mais uma vez na tua presença, me dispõe, Senhor, para fazer não somente aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Ó Deus, tira todo medo, toda covardia, e que não venha falar de mim mesmo, mas que teu Espírito fale por intermédio dos meus lábios. Sensibiliza cada coração, cada ouvido, para ouvirmos a tua voz nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós sabemos que a Jericó era uma cidade extremamente fortificada, e os povos que dominavam aquela cidade eram povos compostos por homens valorosos, por homens valentes, homens de batalhas. E a Bíblia diz que a partir do capítulo 6 de Josué, Deus já havia prometido que Israel tomaria posse de toda a Canaã. Até mesmo bem antes do Jordão, Israel já vinha com Josué, com Moisés, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor já havia determinado ser o povo de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que Deus passou algumas orientações a Josué acerca da cidade de Jericó. Para os irmãos terem uma ideia, os muros que cercavam aquela cidade, em alguns pontos, tinham mais ou menos 7,5 metros de altura e 6 metros de espessura. Nenhum material bélico utilizado naquela época teria condições de transpor ou romper aquelas muralhas. Porém, nós sabemos que o Todo-Poderoso, o Deus que havia prometido a Israel, que Israel tomaria posse daquelas terras, é o mesmo Deus que nós estamos servindo hoje. E eu quero começar a dizer, irmãos, que toda vitória que nós obtemos da parte de Deus, ela está condicionada a uma coisa. Ela está condicionada à obediência. Para nós obtermos, ou nós rompermos barreiras, muralhas que muitas das vezes estabelecemos, e que até mesmo muitas das vezes colocamos elas até mesmo mais fortes do que o nosso Deus, está condicionada a nossa vida de obediência. A Bíblia vai nos dizer que Josué, quando recebeu as orientações que Deus havia dado, prontamente Josué se dispôs a fazer exatamente aquilo que Deus colocou em seu coração. A Bíblia diz que Deus orientou a Josué a convocar o povo, e ali
durante 7 dias, rodear toda aquela terra, toda aquela cidade, e no 7º dia, Josué, juntamente com o povo e os sacerdotes que haviam sido separados para tocar as trombetas, faria uso das trombetas, e após o sinal das trombetas, Josué ordenaria ao povo que bradasse ao redor das muralhas de Jericó. E a Bíblia diz que quando o povo ouviu o som da trombeta tocar, que Josué deu o seu aval, o povo começou a bradar e as muralhas começaram a cair. E a Bíblia diz que Deus falou que assim que aquelas muralhas rompessem e viessem à terra, que o povo de Israel poderia já tomar posse de Jericó, porque Deus já havia dado posse daquela terra a Josué. E eu posso dizer esta noite que não somente as nossas vitórias estão condicionadas à nossa obediência a Deus, mas também quando nós nos posicionamos e nos colocamos à inteira disposição de Deus para fazer exatamente aquilo que Ele tem nos ordenado. A Bíblia diz que em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Todos nós sabemos que aqueles muros em alguns pontos tinham mais ou menos 7,5 metros de altura e 6 metros de espessura. Era impossível o povo romper aquelas muralhas. E observando o texto, nós enxergamos que não foi feito nenhum uso de material bélico, senão a obediência e o brado. E nesta noite, eu quero te fazer uma pergunta. Você já bradou para Deus? Você já apresentou a Ele as suas muralhas? Você já apresentou a Ele as muralhas que te cercam? Você já apresentou a Ele aos problemas que tem te cercado, que tem te oprimido, que tem trazido para você angústia, que tem trazido para você desânimo? Eu vou entrar no texto. Não é necessário a gente pelejar, não é necessário a gente guerrear. O povo simplesmente obedeceu a Deus. Depois que as muralhas se romperam, vieram à terra, a cidade de Jericó já era de Israel. E ali houve uma segunda ordem. Olha, Josué, eu já te dei aquela cidade, mas tem o seguinte: tudo quanto estiver ali, de criança aos velhos, homens e mulheres, os gados miúdos, os jumentos, destrói tudo. A única coisa que eu quero para o meu tesouro é o ouro, a prata, os jarros de metal e os jarros de ferro. Nada do que está ali é para se tomar posse, porque eu já amaldiçoei. E antes de entrar no texto original, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Talvez você tenha adentrado por essas portas esperando que Deus me usasse para te dizer que Ele está lhe dando a chave de um carro, a chave de um apartamento, mas não é exatamente isso que Deus tem para nossas vidas nesta noite. Queridos, a começar de mim, é necessário nós deixarmos para trás aquilo que Deus já amaldiçoou. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, e não temos necessidade de retermos aquilo que Deus já amaldiçoou. Por que, Rinaldo? Porque no primeiro versículo do capítulo 7 vamos entender que Deus está dizendo: e prevaricaram os filhos de Israel por intermédio de quem? De Acã. Outro ponto: um único homem
trouxe para o arraial, para o povo de Israel, a vergonha, a derrota. Por um ato de desobediência. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Came, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O desejo de Deus era que todo o povo estivesse comprometido em conquistar Canaã. O desejo de Deus para nós nesta noite é que estejamos comprometidos em conquistar a nossa salvação. Eu não sei se os irmãos se lembram que na sexta-feira, quando eu preguei aqui, eu falei sobre o corpo, que é necessário nós cuidarmos do corpo como um todo, porque muitas das vezes cuidamos do pé e esquecemos da mão. Muitas das vezes cuidamos da coxa e esquecemos do abdômen. Só que Paulo disse em uma das suas cartas que nós somos muitos membros que formamos um corpo, e o cabeça deste corpo é Cristo. Então, se faz necessário que todo o povo esteja comprometido em um só propósito. E qual é o nosso propósito? A salvação. Deus, tudo aquilo que nós já possuímos, casa, família, carro, vai passar. Se não, família, se não partir para a eternidade com Cristo, vai passar. Mas a nossa salvação, ela está em primeiro lugar. E Acã, a partir do momento em que ele assume a responsabilidade de furtar, de tomar para si alguns dos objetos que Deus já havia condenado, ele também agora assume a responsabilidade de ver a sua família sendo destruída. E para os sacerdotes da casa, qual tem sido a nossa atitude diante de Deus? Temos permanecido debaixo da obediência? Temos trazido para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, para dentro do arraial, aquilo que Deus já amaldiçoou? Temos resistido às tentações de não desobedecermos a ordem expressa de Deus, porque aqui a ordem era expressa de Deus, era uma ordem nacional. E não caberia a Acã, e nem muito menos a mim e a você, desobedecermos uma ordem expressa de Deus. Porque quando nós desobedecemos, nós estamos tomando para si a responsabilidade das consequências. E muitas das vezes as consequências, elas são irreversíveis. Todos estavam agora, ou os filhos de Israel prevaricaram, ou seja, pecaram contra Deus. Da mesma forma que Adão pecou, e nós adotamos agora a sua natureza pecaminosa, todo Israel estava em condição de pecado por causa do erro de Adão. Graças a Deus que nós estamos vivendo o tempo da graça. Graças a Deus que nós não estamos vivendo o tempo da lei. E porque nós estamos vivendo o tempo da graça, não se faz mais necessário nós desprezarmos a esses irmãos. Não se faz mais necessário nós apedrejarmos ao nosso irmão, porque nós sabemos que ele está guardado. Nós sabemos que ele tomou para si o anátema. Não se faz mais necessário nós desprezarmos, muito pelo contrário. A orientação de Deus nessa noite é trazer ele para perto de nós e tratar. Alguém aqui já viu um pescador trazendo peixe, tratando na beira do mar? É isso que Deus quer em nossas vidas. É para isso que Deus nos chamou. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel,
falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Queridos, Josué estava tão convicto de que Israel subiria para vigiar a terra e retornaria com boas notícias, e depois retornaria para conquistar também aquela terra, que alguém sugeriu a ele: olha, sobe lá uns 2.000 ou 3.000, porque é um pouco fraco, e nós vamos vencer de primeira. Só que precisamos entender que todas as nossas pelejas, todas as nossas batalhas, nós só conseguimos obter vitória se a presença de Deus for adiante de nós. E a presença de Deus já não estava mais com Israel, porque Acã trouxe para dentro do arraial o anátema. Quantas das vezes nós estamos tão confiantes e certos de que nós vamos obter vitória, e esquecemos de perguntar a Deus se de fato é aquela orientação ou é aquilo que Deus tem para nós? Porque aqui a Bíblia não está me dizendo que Josué consultou a Deus. A Bíblia não está me dizendo isso. Então, isso significa dizer que Josué estava confiante. Eu já havia tomado posse da cidade de Jericó. A cidade de Ai, para mim, é só mais um café com leite. Mas e a presença do Todo-Poderoso está com você? A presença do Todo-Poderoso está indo diante de você, para você obter vitória? A presença do Todo-Poderoso está indo diante de você, Rinaldo? Os irmãos têm liberdade para adorar. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos. Uns confiam em carros e outros em trabalho, mas nós precisamos fazer menção do nome do Senhor. Observe que o contato constante com Deus e a obediência são ferramentas indispensáveis na vida do crente. Quem determinou a quantidade de homens que deveriam subir a Ai para vencer aquela batalha? Foi Deus. E trazendo isso para nossas vidas, serve de aviso de toda e qualquer batalha que nós iremos enfrentar aqui para frente, que seja bom nós consultarmos a Deus. De que forma vamos agir? Quais são as estratégias que vamos utilizar? Qual é o tempo que nós devemos avançar para que no final da peleja nós saiamos vitoriosos? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Nós lemos no início, Lucas 1:37, não há nada impossível para Deus. A única coisa que implica de nós não sairmos sempre vitoriosos em nossas batalhas é a falta de contato com Deus, é a falta de orientação, é a falta da busca, é a falta da obediência, a falta de obediência. Quando nós nos colocamos na posição e nós estamos obedientes a Deus, nós estamos sensíveis à sua voz, nós estamos atentos às suas orientações, é impossível não andarmos de glória em glória. É impossível que as barreiras, as muralhas, como a de Jericó, permaneçam em nossa frente. Todas elas caem por terra, porque nós estamos no centro. Lá, show, da vontade de Deus.
Mandura Kanaraka, Suripirigirai. É complicado e é desconfortável quando falamos em obediência, porque tem momentos da nossa vida que já nos achamos tão importantes que não precisamos mais das orientações de Deus. Se vamos comprar um carro, não queremos esperar em Deus. Se vamos comprar uma casa, não queremos mais perguntar a Deus. Se vamos comprar uma roupa, já não mais consultamos a Deus. Se vamos fazer uma visita, já não mais consultamos a Deus. Senhor, é da sua vontade, o Senhor vai adiante de mim. Aí agora retorna todo mundo correndo, e no meio do caminho o povo de Ai pegou uns 36. E é o líder que segura a pedra. É o líder. Eu vou chegar lá. Quando eu falo líder, eu não estou falando só de Adilton, não. Porque nós fomos chamados para liderar. Quando nós não lideramos na igreja, lideramos em casa. Quando nós não lideramos em casa, lideramos no trabalho. Quando nós não lideramos no trabalho, lideramos na nossa vizinhança. Todo e qualquer pessoa tem a gente como referencial. Às vezes a gente nem sabe, mas alguém diz: rapaz, se eu fosse crente, eu queria ser como Elisângela. Se eu fosse crente, eu queria ser como Roberto. Às vezes nem sabemos que somos, mas somos referenciais. E quando eu falo de líder, eu não estou falando somente do pastor, eu estou falando de todos, a começar em mim. E voltaram a Josué e disseram: não suba todos, subam uns 2.000, 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Meu Deus. Vamos subir? Vamos subir? Vamos adiante? Vamos. Se for para recuar, vamos recuar. Se for para avançar, vamos avançar. Se for para parar, por um período de tempo, vamos parar. Mas que não falte adiante de nós a presença de Deus. Porque recuando, avançando, parado por um período de tempo, quando a presença de Deus está diante de nós, não há barreiras que permaneçam em nossa frente. Por quê? Porque Lucas 1,37 diz isso: nada há impossível para Deus. Parece até que não vai acontecer nada. Porque a presença de Deus só nos permite ver aquilo que Deus quer que vejamos. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo nós andando, ou mesmo nós andando com Ele, mesmo nós sabendo que Ele está do nosso lado todos os dias, que Ele nos acompanha ao deitar, ao levantar, e vela por nós em nossos sonhos, e vela por nós em nosso sono, mas mesmo assim sentimos medo quando nós nos deparamos com as barreiras e as muralhas de Jericó. Por isso que a presença de Deus só nos permite ver aquilo que Ele quer que nós vejamos. Enquanto nós não estamos vendo, Ele está trabalhando. Enquanto nós estamos na posição e a presença dele vai adiante de nós, Ele está trabalhando. Eu não estou vendo nada acontecer. Tudo bem, porque você é limitado, mas o seu Deus não. Para de murmurar
que permanece fazendo com que ela permaneça em sua frente, conserva a presença de Deus adiante de você e fica despreocupado, porque do resto Ele cuida. Das outras coisas Ele cuida. Reinaldo, não estou vendo. Eu estou orando, nada acontece. Eu estou jejuando, nada acontece. Eu estou louvando, nada acontece. Não acontece diante da sua visão carnal, mas diante dos olhos espirituais. Há um movimento ao seu favor. Barreiras estão caindo, portas estão sendo abertas, ministérios estão sendo confirmados e o nome do Senhor lá na frente será glorificado. E outra, eu estou aqui no culto de ação de graça, eu estou aqui. Feijão, a carne, estou aqui. Olha que coisa, irmãos. Os mesmos soldados, ou alguns dos poucos soldados, que conquistaram a cidade de Jericó, agora retornam amedrontados, a ponto de a Bíblia dizer que o coração do povo se derreteu como água. Precisamos ter maturidade espiritual para saber o que fazer em um momento como esse. Precisamos ser um pouco mais incríveis para ajudar os nossos irmãos. Preste atenção aqui. Então, Josué, vendo isso, rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar lá além do Jordão, ou antes tivéssemos se contentado em não atravessar o Jordão para ser envergonhado aqui. Ei, crente, deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo que parece ser é. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez com que você passasse